Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um programa da série Em Poucas Palavras. A nossa conversa de hoje é sobre caminhar juntos na trilha do diálogo. Não sei se você já experimentou ou se experimenta atualmente conviver com pessoas que não querem conversar. Bom, até querem conversar para falar delas mesmas, mas pessoas que estão realmente desejosas de dialogar. Isso não se resume à nossa pessoa enquanto indivíduo, mas essa falta de diálogo, essa falta de conversa, parece que tem se revelado bastante em nível governamental, em nível familiar, em nível pessoal disse também, e em nível institucional, por exemplo, na religião que se recusa a dialogar sobre as nossas dores, sobre aquilo que realmente nos interessa e nos aflige. Deixa eu contar um acontecimento. Duas pessoas estão caminhando e estão dialogando, conversando sobre as últimas notícias do dia a dia deles, que eles presenciaram. Eles estão entristecidos, eles estão chocados, eles estão de fato constrangidos e amedrontados com essa situação. O acontecimento que eles presenciaram foi o sufocamento, o assassinato cruel de um inocente. Alguém que foi sufocado até a morte. Eu não estou me referindo, e eles não estavam conversando, sobre a morte trágica e cruel de George Floyd. Não. Mas de um inocente que, tanto quanto George Floyd, pode nos ensinar alguma coisa. Eles vinham conversando acerca dos acontecimentos que tinham ocorridos em Jerusalém. Uma terceira pessoa se junta a eles na caminhada e mostra algum interesse dentro do assunto, né? Porque ele viu que essas duas pessoas estavam preocupadas, entristecidas, né, e até amedrontadas. Então ele se coloca e pergunta: o que aconteceu para que vocês estejam nessa situação de sofrimento, nessa situação de tristeza e de dor? Realmente essa pessoa mostra o interesse pela vida deles. Pergunta mesmo tendo conhecimento das respostas, essa pergunta vai em direção ao interesse deles. Essa pessoa que entra na conversa é Jesus. Essas pessoas que entram em diálogo com Jesus, que é essa terceira pessoa, né, se surpreende porque de fato tinha acontecido com eles no caminho. Esse diálogo estabelecido mostra interesse, porque a falta de diálogo, de fato, tem consequências nefastas. Por exemplo, tem consequências gera intolerância. As pessoas não são capazes de ouvir a voz do outro, de ouvir a opinião do outro, de ouvir as dores do outro. São incapazes de entrar numa conversa de igual para igual. Isso é outra consequência. Falta de diálogo gera uma conversa de uma direção só, em uma direção só. E normalmente se estabelece uma relação de poder, se estabelece uma relação de dominação, onde um fala e o outro ouve, onde um manda e o outro obedece, onde um apresenta suas propostas e o outro aceita passivamente. E gera também, essa falta de diálogo, gera racismo, sexismo, intolerância, todo tipo de problemas
de convivência entre as pessoas, porque elas não se dão conta, né, de que é preciso ouvir. E Jesus, de fato, se coloca aqui em Lucas, eu estou lendo Lucas, capítulo 24, Jesus se coloca nessa situação de ouvinte. Ele não tem segundas intenções, ele não quer ouvir as pessoas com segundas intenções, isso é, ele ouve, se mostra aparentemente interessado e depois lança a sua conversa, a sua proposta. Não, de fato, Jesus está bem interessado naquilo que as pessoas estão passando, por aquilo que as pessoas estão passando, sofrendo, as pessoas que estão necessitadas de um ouvido amigo. Jesus se propõe a dialogar. Ele quer criar um estado de confiança, de segurança, de amizade, e o decorrer dessa história, o desfecho dessa história, é exatamente numa mesa de refeição, onde Jesus pode partilhar a vida dessas pessoas, pode partilhar a existência dessas pessoas no seu dia a dia, naquilo que elas têm para apresentar, como eu disse, nos seus apavoramentos, né? Na sua perplexidade, na sua dor, enfim, na vida cotidiana que todos nós vivemos. Jesus entra em um pacto dialógico, estabelecendo um diálogo franco, aberto, sincero, honesto, porque é um diálogo que leva à vida autêntica. É o diálogo que permite que a pessoa se mostre como ela realmente é. Eu não sei qual é a sua situação, mas a situação de todos nós é esse enfrentamento diário contra a falta de diálogo, contra a falta de atenção, seja governamental, seja institucional, seja familiar, seja conosco mesmo, que a gente não consegue conversar nem com a gente mesmo às vezes. Então Jesus faz essa proposta de diálogo por uma vida autêntica. Ele quer se juntar a você, tem interesse em caminhar junto com você nessa trilha de diálogo. Venha, experimente caminhar nesse diálogo com Jesus. Eu desafio você a superar a sua timidez, a superar o seu acanhamento e também a superar o seu medo, a superar todos os obstáculos que impedem você de ter uma vida autêntica. Jesus oferece esse diálogo, essa vida para você. Experimente essa vida com Jesus. Vem caminhar com a gente, porque estamos dispostos a ouvir e a dialogar com você. Entre em contato. Nosso zap é 15 981 39 1265. Obrigado pela sua atenção. Eu te espero aqui no domingo que vem, às 11 horas. Até lá. Bye, bye.